Socorro, professor! Aí galera, professor Jorge Bilic aqui, relembrando os tempos de folclore ucraniano. Pois é, já dancei essas coisas também, tá? Galera, seguinte, hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre uma história bizarra da Segunda Guerra Mundial, ocorrida lá na terra dos meus antepassados, na terra da Ucrânia. Aconteceu mais especificadamente em Kiev, tá? Bem, Kiev, hoje a gente sabe, capital da Ucrânia, na época era uma importante cidade da União Soviética. Capital da República Ucraniana, mas a República Ucraniana ela fazia parte da União Soviética, não era exatamente um país livre. Tá? A União Soviética existiam algumas repúblicas ali ao redor, por exemplo, o Cazaquistão, a Estônia, a Bielorrússia. E a Ucrânia era um lugar que tinha muitos minérios, tinha muito ferro, muito carvão, tem até hoje, e é uma terra muito fértil, né? A gente sabe que lá tem o Chornozem, que é a terra roxa, a terra negra, parecida com a nossa terra roxa que a gente tem aqui no Paraná, tá? Então é um solo muito fértil, por isso a Ucrânia planta muito, tem um clima temperado, propício ao trigo, por exemplo, e produz muito alimento para a Europa, é considerado o celeiro da Europa. Bem, diante de tudo isso, é claro que Hitler queria tomar a Ucrânia. E isso aconteceu. Aconteceu no dia 19 de setembro de 1941. Eles tomaram Kiev. Os nazistas tinham uma força muito maior que a força ucraniana. E 10 dias depois, em 29 de setembro, a cidade foi palco de um dos piores massacres de todo o Holocausto. 33 mil judeus foram mortos em um único dia. Então, se não bastassem todas as atrocidades de Stalin junto aos ucranianos, ainda existiu toda essa barbárie por parte dos alemães. Isso porque, quando os alemães chegaram, os ucranianos, alguns ucranianos viram nos nazistas quem sabe, uma possível salvação do socialismo soviético do Stalin. Quem sabe eles pudessem ser os libertadores. E podiam até ajudar os nazistas, caso os nazistas soubessem conduzir a situação, mas eles não souberam. Eles simplesmente chegaram e foram matando todo mundo. Bem, com isso, logicamente, já ganharam antipatia de todos os ucranianos também. Os ucranianos se viram olhando para um lado os russos, né? E olhando para o outro lado os nazistas alemães, que também não eram de muita paz, não queriam muita conversa. Bem, muitas pessoas acabaram sendo convocadas para o exército, aquelas que foram consideradas, entre aspas, inofensivas, acabaram sendo libertadas, e entre essas pessoas que foram libertadas estava Nikolai Trusevich, goleiro do time local, do principal time de Kiev, o Dynamo Kiev. E esse goleiro acabou voltando para Kiev e foi trabalhar numa padaria. E o gerente dessa padaria, que era um alemão, estava controlando ali, era fã de futebol e gostava do Dynamo. E ele era fã do goleiro, tal. E ele falou: não, vocês não podem parar de treinar, vocês têm que continuar treinando, o futebol não pode morrer. E resolveram montar um time, juntando jogadores do Dynamo e de outras equipes como o Lokomotiv. Enfim, montaram um time e resolveram fazer alguns jogos. 8-0, 5-1, 6-0, 11-0, 9-0, e começou a impressionar. E a força dos ucranianos começou a incomodar um pouco os nazistas, que olhavam para eles pensando: caramba, o mundo não pode ver que os ucranianos são tão bons assim. Nós temos que provar que nós, alemães, somos melhores que os ucranianos. E então eles resolveram marcar uma partida. E pegaram o time do Flakov, que era o time da Luftwaffe, tá? A Força Aérea Alemã. Então o time dos aviadores alemães, que era considerado um bom time, resolveu jogar contra o Start, que era o time formado pelos ucranianos. Pois bem, 5-1 para os ucranianos. Isso deve ter deixado os alemães um pouco enfurecidos, porque aquela coisa da superioridade alemã, né, foi um pouco abalada. E então eles resolveram para a semana seguinte remarcar a partida. E não só remarcar a partida, como anunciaram em
toda a mídia, em toda a imprensa local, que eles iam massacrar e que eles eram um povo superior e que eles iriam vencer porque o primeiro jogo não foi valendo muito, não sei o que agora eles iam vencer os ucranianos. Claro que para isso existe um risco, né? Vai que eles perdem. Então, aconteceram alguns fatos curiosos. Antes da partida, entraram no vestiário e avisaram os jogadores sobre a possibilidade de acontecer alguma coisa caso os ucranianos vencessem, né? Os soviéticos, sei lá, eles eram tratados como soviéticos, né? Mas caso eles vencessem. E já de cara falaram, joguem limpo. E também avisaram, na hora do hino alemão, em solo ucraniano, mas iam tocar o hino alemão, por favor, todo mundo, saudação nazista. Pois bem, começou errado desde aí, né, para os alemães. Começou dando errado desde aí. Porque os ucranianos se recusaram a fazer a saudação nazista. Logicamente, nada podia ser feito. Então os ucranianos já não fizeram a saudação nazista. E a partida começou. E aquela parte de respeitar as regras, né, não estava valendo muito. E o juiz não dava falta para os alemães, a favor da Ucrânia. Porque os alemães batiam e não tinha falta. Logicamente não ia ter. O juiz era um alemão. Detalhe, o juiz era um agente da SS, a polícia secreta alemã. Era um cara do alto escalão de Hitler. Logicamente esse juiz né, ele ia ser favorável aos alemães. Pois bem, já no começo do jogo, chutaram o goleiro da Ucrânia, pulou, defendeu, que era esse cara que trabalhava na padaria, né? O senhor, vamos ver o nome dele aqui, o Nikolai Trusevich. O cara pulou, defendeu, quando ele defendeu, veio um alemão, em vez de chutar a bola, chutou a cabeça dele. E enquanto ele estava lá, aí veio outros alemães e fizeram o gol. 1-0 para a Alemanha. Mexeram com o brilho dos ucranianos. Os ucranianos foram lá, fizeram 1, 2, 3. Primeiro tempo, 3-1. Quando os alemães viram que iam se dar mal, durante o intervalo, foram novamente no vestiário e falaram, olha, se vocês vencerem, vocês vão ter que aguentar as consequências dessa vitória. Pois bem, voltaram para o segundo tempo, os ucranianos fizeram o quarto gol, fizeram o quinto gol, e quando o jogo estava 5-1, eles começaram a tocar a bola, eles desistiram de fazer gol. Daí a Alemanha fez mais um, o jogo estava 5-3, finalzinho de jogo, os ucranianos tocando a bola, só não gritavam olé, porque acho que não se gritava olé na época, mas os ucranianos tocando a bola, finalzinho do jogo, um zagueiro ucraniano driblou meio time, driblou o goleiro, chegou na frente do gol e pensou, se eu fizer o gol, eu vou morrer. Então ele pegou, voltou e chutou a bola para um alemão e disse, segue o jogo. Ali os alemães ficaram loucos da vida, porque eles se sentiram humilhados. Pior do que tomar um gol foi o cara driblar o time inteiro e dizer, não vou fazer. O juiz acabou a partida um pouco antes dos 90 minutos, 5-3 para os ucranianos, e todo mundo para o vestiário. A princípio não aconteceu nada. Na semana seguinte os ucranianos ainda meteram mais 5-1 num outro time. E logo em seguida todos foram presos. Os ucranianos foram acusados de serem parte da agência, da polícia secreta soviética, de trabalharem para os soviéticos. E assim acabou a história do Start. Bem, um tempo depois, o Trusevich, que era o goleiro, acabou morrendo, torturado. O Klimenko, que era o zagueiro, que driblou todo mundo, chegou na frente e disse, não, vou tocar para outro. O Klimenko e mais outros dois foram para campos de concentração, acabaram morrendo também. E, por fim, 5 mortes do lado da Ucrânia por causa desse jogo que entrou para a história conhecido como o Jogo da Morte. Bem, voltamos outro dia com mais histórias bizarras da Segunda Guerra Mundial. Para os soldados ucranianos, eu tenho certeza que aquele jogo foi inesquecível. Tá, tudo bem, alguns morreram, tal, mas enfim, para os soldados alemães também foi inesquecível. E eu tenho certeza que você também tem um jogo de futebol inesquecível. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo, qual foi a sua partida de futebol inesquecível? Eu tive, sim, algumas partidas, aquele Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista de 93, meu, aquilo foi maravilhoso. O Coxa, o Coxa quando perdeu para a Portuguesa naquelas oitavas de final, eu prefiro nem comentar, né? Não foi legal.
mas foi inesquecível. Foi uma derrota doída, mas foi inesquecível. Mas faz o seguinte, enfim, comenta aí qual foi a sua partida inesquecível. Não vale Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha foi inesquecível para todo mundo, mas essa não vale, tá? Coloca aí. Comenta aqui embaixo, aproveita, curte, dá um joinha, compartilha o nosso link, compartilha com seus amigos, divulga o Socorro Professor, tá bom? Galera, um abraço!